Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar alguns relatos de Maledite para vocês neste Maledite Day, ok? Não se esqueçam de deixar o like neste vídeo se gostam do canal, se curte os relatos, já deixa o seu like, ok? Não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. E não se esqueçam que tem caixa assombrada do mês de fevereiro ainda disponível. Temos algumas caixas sim ainda disponíveis com o tema Maledite. Para se proteger dessas maledites, tem banho de ervas contra inveja, tem incenso contra o olho gordo, tem livro ajudando a gente a se proteger também contra essas invejas e tudo mais. Tem comidinha gostosa, que não é especialmente para você, tá? É colocada ali com muito carinho. O que mais? Tem chaveiro de figa, tem essa pulseirinha linda aqui de olhinho grego, tem incensário também. Tá muito legal a caixa. Quem já recebeu aí pode falar. Tá legal a caixa? Gostei. Pode falar aí no chat, aí nos comentários, ok? Bom, acho que falei tudo. Vamos para os relatos de hoje, porque relato de Maledite geralmente é longo, né? Então eu separei 3 aqui para vocês hoje. E este é o primeiro deles. Vamos ver se eu vou... Será que eu vou conseguir contar os 3? Vamos ver. Acho que sim, né? Vamos ver. Minha sogra e minha mãe. As maledites da minha vida. Poxa, a mãe e a sogra? Vamos lá. Oi, Ana, Matheus e assombrados. Tudo bem com vocês? Joia. Sou eu de novo, a fulana do relato da Lâmia. Ana, muito obrigada por esse espaço onde posso falar o que nunca tive coragem de contar. Como eu já falei em outros relatos, eu não tenho amigos. Hoje em dia é uma opção minha. Quando eu era criança, era imposição da minha mãe não ter amigas nem amigos. Eu acho que eu me acostumei. Então, é isso que eu ia falar. Será que é uma opção sua hoje ou é algo que ficou lá da infância? Né? Por ser proibida de ter amigos, era uma imposição não ter amigas nem amigos. Hoje em dia, não sei bem se acostumar ou, né, fica aquilo arraigado assim, né? Bom, continuando. Eu leio todos os comentários dos relatos que eu envio e vi que muitas pessoas ficaram se perguntando por que eu disse que a minha sogra foi uma maledite na minha vida. Hoje vocês vão descobrir. Ana, eu vou usar os mesmos nomes fictícios em todos os relatos para os assombrados poderem entender a minha história de vida. Eu sei que a minha vida é cheia de fatos intrigantes. Às vezes acho que vocês se perguntam como tanta coisa aconteceu comigo nesses meus 34 anos de vida. Eu também acho que já passei por tantas coisas. Me sinto uma senhora de 90 anos. Eu queria ter uma vida normal. Eu queria que tudo fosse diferente. Eu queria ser normal, viver coisas normais, mas parece que o destino tem outros planos para mim. Em 2013, o meu pai faleceu. Como já falei no relato, meu pai morreu em meu lugar. Minha mãe não falava comigo. Minha mãe não falava comigo e com a Maia, minha irmã do meio, porque a minha mãe sempre preferiu a Mel, a minha irmã mais velha. Todos se mudaram da casa que os meus pais compraram enquanto eram casados, e lá só ficou eu e Maia. Quando meu pai era vivo, eu só estudava enfermagem. Eu já tinha trabalhado em uma empresa antes e tinha colocado na justiça, pois essa empresa me pagava abaixo do salário mínimo. Eu tinha 24 anos, a Maia tinha 26 e trabalhava meio período. O meu pai nos ajudava financeiramente quando faltava alguma coisa. Meu pai nos ajudava financeiramente. Quando faltava alguma coisa, ele comprava. Ele ajudava a pagar as nossas contas. Eu e Maia nos sentíamos seguras. Quando meu pai morreu, tudo mudou. Eu e Maia começamos a procurar um emprego para mim, pois assim eu iria poder ajudar. Procurar um emprego para mim, pois assim eu ia poder ajudar. Meu pai faleceu em janeiro de 2013 e eu só consegui um emprego em dezembro do mesmo ano. Até conseguir esse emprego, nós duas passamos dificuldades. Às vezes não tínhamos o que comer. Nossa mãe não falava conosco. Nós não tínhamos a quem pedir. Em dezembro, eu comecei a trabalhar no comércio no centro da cidade, em uma loja.
foi quando as coisas começaram a melhorar. Não faltava nada na nossa casa. As contas estavam pagas. Estávamos felizes. Um dia, as vozes em minha cabeça me disseram: tudo vai dar errado. Você vai ser mãe adotiva de 4. O nome de um deles é fulano. Tudo vai passar. E eu não conseguia parar de pensar nisso. Foi quando eu resolvi escrever todos os sonhos, todas as visões e todas as coisas que as vozes me falavam, porque eu queria ter certeza que eu não era louca. A nossa mãe voltou a falar conosco. Ela sempre nos ligava e nos proibia de colocar cadeados nos portões, ou de trancar a porta da frente ou a de trás. Saímos às 7 da manhã, ou saíamos às 7 da manhã e eu chegava primeiro, às 7 da noite. Saíamos às 7 da manhã e eu chegava primeiro. Às 7 da noite eu já estava em casa fazendo jantar e o almoço para levarmos para o trabalho no dia seguinte. Graças a Deus nunca fomos assaltadas ou alguém entrou na nossa casa. E assim foram se passando alguns meses. Em dezembro, na verdade acho que em março de 2014, eu conheci o Johnny. Começamos a namorar, ele me levou para conhecer a mãe dele, que chamarei aqui de Lúcia. As vozes me falaram que ela não tinha gostado de mim, mas eu não acreditei, porque Lúcia me tratava tão bem. Johnny é 15 anos mais velho do que eu. Eu tinha 25 e ele 40. Ele tinha 4 filhos do primeiro casamento e o nome de um deles era Fulano. Eu lembrei que as vozes tinham dito que eu seria a mãe adotiva de 4 e o nome de um deles seria Fulano. Igualzinho ao que a voz me disse. Johnny já estava separado fazia uns 7 anos e tinha uns 2 anos que ele tinha voltado de Alagoas para esse estado do Nordeste onde moramos até hoje. Johnny estava morando com o filho mais velho, que vou chamar aqui de Tony, a mãe Lúcia e o pai, que chamarei de Marcos. Johnny sempre ia dormir na minha casa. A Maia sempre se deu bem com ele. Nessa época, ela já estava namorando o atual marido dela, que chamarei aqui de Breno. Os meses foram passando, eu ia na casa da minha sogra, Lúcia, todo final de semana e dormia lá. Eram nesses dias que ela me contava as coisas ruins que ela tinha feito na vida. E ela era sempre muito atenciosa comigo, sempre demonstrou gostar de mim, mas ela estava fingindo gostar de mim. No final de 2015, eu tive um sonho. Eu sonhei que estava em um lugar lindo, todo branco, com uma escada bem larga e bonita. Eu subia a escada e um homem me dizia, ele vai morrer. E eu falava, não, por favor, não deixe ele morrer. O homem pegava um livro enorme e me dizia com tanta calma, olhe, está escrito aqui que ele vai morrer. Não tem como ajudar, não tem como mudar isso. E apontando com um dos dedos, o homem me mostrava que já estava escrito no livro. E eu desci a escadaria chorando muito, desesperada, comecei a implorar para Deus para que aquilo não acontecesse. E logo em seguida eu via uma estrada deserta de terra, cercada por 2 matagais, um de cada lado, e tudo estava muito escuro, pois era noite. Acordei e fiquei com aquele sonho na minha mente o dia todo. Minha mãe me ligou naquele dia perguntando como as coisas estavam e eu contei o sonho para ela. Logo, ela assimilou o sonho ao meu irmão mais velho que ia viajar e por onde ele passaria teria uma estrada desse tipo. Então eu orei a Deus para que o protegesse. Passaram-se alguns dias e eu me esforçava para não pensar naquele sonho, porque seria na virada do ano para 2016 que eu apresentaria o Johnny para minha mãe e para os meus irmãos. Naquela altura, eu já não me importava mais com o que a minha família tinha feito comigo. Eu estava tão feliz que eu coloquei na cabeça que todo mundo erra e que não valia a pena guardar rancor. E para mim foi uma virada do ano maravilhosa. E eu estava feliz porque meu irmão tinha chegado de viagem e nada tinha acontecido com ele. Janeiro de 2016 era um final de semana. O Johnny tinha dormido na minha casa na sexta e sábado de manhã ele disse que ia para casa dele.
No domingo de manhã, a vizinha da Lúcia me liga, dizendo que tinham matado o filho do Johnny. Liguei para a Lúcia e ela, chorando muito, disse que tinham matado o Tony em uma estrada de terra, escura e deserta, que era cercada por 2 matagais, um de cada lado. Eu gelei, me arrumei e fui para lá. O Johnny estava desesperado porque Tony, o filho que mataram, era muito apegado a ele. Eles eram como irmãos. Os 2 dormiam no mesmo quarto em uma beliche. O Tony tinha 20 anos. A polícia prendeu os bandidos que fizeram isso e a namorada do Tony fugiu para outro estado. A namorada dele ligou para Lúcia e contou que o ex dela deu um tiro no pé dela e a obrigou a ligar para o Tony, porque esse ex não aceitava que ela namorasse mais ninguém. Ela ligou chorando e o Tony foi imediatamente. O ex dela o esperava na estrada que dava acesso à casa da garota. O Tony tinha acabado de comprar uma moto com o dinheiro que recebeu da rescisão do trabalho. E foi assim que a vida do Tony acabou. Nossa. E foi a partir daquele momento que a minha vida mudou muito. Os meses foram passando, fui demitida da loja. O Breno, o namorado da Maia, fez a Maia parar de falar comigo e ela parou. O motivo foi porque o Breno, na virada do ano para 2015, disse na frente de todo mundo que em 2010 falava comigo pelo Orkut. E sempre pedia para marcar para a gente se conhecer e eu nunca marquei. Então ele ficou com muita raiva de mim e me bloqueou. Os anos se passaram e em 2014 ele conheceu a Maia e começou a namorá-la e descobriu que éramos irmãs. Assombrados, eu falava com muita gente no Orkut. Era tipo um Instagram que você postava fotos, as pessoas curtiam, comentavam e conversavam. Eu até hoje não lembro que Breno falava comigo pelo Orkut. Eu nem lembro que o Breno falava comigo pelo Orkut. Quando o Breno disse isso, eu disse que eu não lembrava dele, mas ele disse que lembrava de mim sim. Ele falou os detalhes das minhas fotos, que eu sempre colocava uma estrela, e aquilo já fazia uns 4 anos. Bom, e por causa disso ele parou, fez a irmã parar de falar com ela? Bom, voltando para 2016, sem a amizade da Maia, eu me sentia mais triste. Engravidei do Johnny, contei a ele e ele ficou tão feliz. Contamos felizes a notícia para minha mãe, que aceitou bem. Quando contamos para minha sogra, Lúcia, ela odiou a notícia. Eu fui lá falar com ela, mas ela estava com tanta raiva da minha gravidez que rogou uma praga, dizendo que aquela criança não ia nascer viva. Ai, gente, que horror! Eu só ia na casa dela com muita insistência do Johnny e quando ia, não comia nem bebia nada, pois ela dizia que se colocasse o tempero certo, eu abortaria. Olha, ela ameaçava ainda. Eu recebi o dinheiro da indenização de R$4.000 da empresa que eu tinha colocado na justiça em 2012 e usamos esse dinheiro para reformar o meu quarto e comprar as coisas do bebê e fazer exames do pré-natal. Sem perceber, gastamos o dinheiro todo. E mais uma vez sonhei uma premonição. Sonhei que o Johnny chegava de moto e logo em seguida eu via o meu bebê em meus braços e eu, chorando de tristeza, dizia: tadinho do meu bebê. Eu não entendi o sonho na época, mas fiquei com medo, porque o bebê no sonho parecia morto. Eu não contei para ninguém, com a esperança daquele sonho não acontecer. Em junho de 2016, eu tive uma dor na barriga e o Johnny me levou para a maternidade. Fiz exames de toque, a obstetra disse que estava tudo bem, mas que eu deveria fazer um ultrassom e que a máquina do hospital estava quebrada, mas estávamos sem dinheiro. Fui na casa de Lúcia pedir emprestado, mas ela, com tanta raiva da minha gestação, disse que não ia emprestar porque não queria saber daquele neto. Fui para casa chorando. O Johnny estava sem emprego, então ele me deixou em casa e disse que trabalharia de motoboy para juntar os R$75 do ultrassom. E trabalhou a noite toda. Pela manhã, quando ele chegou com o dinheiro, eu levantei para me arrumar e foi aí que percebi que eu estava sangrando.
Ele me levou para a maternidade e lá recebemos a notícia que não tinha mais jeito. Eu tinha dilatado e a bolsa com o bebê já estava saindo. Nós choramos abraçados. O bebê saiu de dentro de mim, dentro da placenta. Ele ainda estava vivo, mas não sobreviveu. E eu lembrei do que as vozes tinham me dito em dezembro de 2013. E eu tinha anotado para não esquecer que tudo ia dar errado. Foi a pior dor que eu senti na minha vida e a segunda dor que o Johnny sentiu. Eu fiquei internada 7 dias tomando antibióticos. Eu estava com uma infecção e não sabia. E os médicos falaram que foi esse o motivo da perda do meu filho. Eu estava com 5 meses de gestação. Recebi alta, fui para casa e descobri que a Maia tinha saído de casa com o Breno. O Johnny tinha que sair para procurar emprego e trabalhar de motoboy para comprar os meus remédios. Minha mãe foi lá e, para minha surpresa, ela só perguntou quanto eu recebi de indenização e que queria algum dinheiro. Ela disse que um dia os meus irmãos disseram a ela que eu tinha recebido 40 mil reais. Eu fiquei calada porque, por mais que eu falasse algo, não adiantaria em nada. Porque ela só queria dinheiro. Eu me virei para o lado, pois eu tinha chegado naquele dia da maternidade. E chorando a morte do meu filho, eu a ignorei. Ela foi para a casa da Maia, que estava morando em uma casa no mesmo terreno que eu. Johnny chegou e disse que tinham roubado a moto dele. Ele estava chorando muito, pois levaram o celular e os 100 reais que ele tinha feito naquela noite ou naquele dia. Minha mãe voltou e continuou brigando muito, porque ela queria que eu desse o meu cartão e a senha de onde eu tinha colocado a minha indenização. Eu e o Johnny não tínhamos nem forças para falar nada. Só nós dois sabíamos a dor de perder o nosso filho, de perder a moto, de não saber o que fazer. Foi quando o Johnny se levantou e mandou eu pegar uma bolsa e colocar o que fosse de mais importante que a gente ia sair dali. Eu peguei o básico e saímos andando pela rua. Era 11h30 da noite. Minha mãe foi para a casa da Mel, que também ficava no mesmo terreno. Johnny parou um ônibus e disse que estávamos sem dinheiro. E o motorista nos deu carona. Fomos para a casa da mãe dele, eu acho. Minha sogra sempre gostou muito do Johnny. Para ela, ele é um dos favoritos. Por isso, ela abriu o portão e me recebeu muito bem na frente do Johnny. Os dias foram se passando, Johnny conseguiu comprar um táxi e eu saía para procurar emprego, mas não achava. Quando Johnny saía para trabalhar, o pesadelo começava. A Lúcia dizia que ele estava me traindo e quando eu saía para procurar emprego, ela dizia para o Johnny que eu estava traindo. E foi assim. Foi assim que o Johnny começou a se afastar de mim. Eu que arrumava a casa, fazia comida, eu virei a empregada daquela casa. A Lúcia me tratava muito mal. Quando alguém chegava para visitá-la, ela me mandava ir para o quarto. Ela mandava eu preparar a comida de um jeito que sabia que o Johnny não gostava. E quando o Johnny reclamava, ela dizia que eu que quis fazer daquele jeito. Tudo piorou. A Lúcia me dizia que eu ia morar debaixo da ponte. Dizia que o Johnny não me queria porque a minha pele era escura e eles eram claros. Ai, meu Deus. Que ninguém sentia a minha falta. Que graças a Deus que eu tinha perdido o bebê. Não dá nem para acreditar que existe gente assim, né? Eu e o Johnny nos afastamos um do outro cada vez mais e mais. Tudo isso foi demais para mim. Até que em janeiro de 2017 eu tentei contra a minha vida. A Lúcia me encontrou, ligou para o Johnny e me levaram ao hospital. Me recuperei, os meses foram passando e nada mudou. Em julho do mesmo ano, consegui um emprego em uma fábrica e disse ao Johnny que eu ia embora daquela casa, que se ele quisesse vir comigo, tudo bem, mas se ele não fosse, iríamos terminar. Eu estava me preparando para ir embora, pois Lúcia me deu 3 meses para sair da casa dela. E eu tive um sonho. Eu sonhei que algo puxava as pernas da Lúcia. E esse ser dizia: ela é minha esposa, vim pegar o que ela me ofereceu. Enquanto aquele ser puxava as pernas da Lúcia, eu orava para Deus não permitir que aquilo acontecesse. Lúcia evocava muitos espíritos ruins.
Ela ia para a encruzilhada quando era mais nova e oferecia as suas pernas, os seus cabelos e os seus olhos para esses seres, para que ela tivesse mais beleza e mais poder. Sobre essa parte da história de Lúcia, eu farei um outro relato, porque esse aqui já está muito longo. Bom, mas voltando. Em outubro de 2017, a Lúcia feriu o pé. Ela tem diabetes. O ferimento nunca cicatrizou. O pé necrosou. Ela teve que amputar a perna. O Johnny ficou o tempo todo com ela no hospital, ela só vinha para casa de vez em quando. Eu avisei o Johnny que eu ia embora como a Lúcia tinha me pedido. No outro dia, o Johnny me ligou dizendo que Lúcia estava pedindo para que eu ficasse, pois ela ia precisar de mim. Ah, agora quer que fica? Porque vai precisar. Eu concordei em ficar. Se eu pudesse comprar uma cama para não dormir mais no chão. E ela concordou. Eu concordei em ficar se eu pudesse comprar uma cama para não dormir mais no chão. E dormia no chão ainda por cima. E aí ela concordou. Sim, assombrados, eu e Johnny dormíamos no chão, porque a Lúcia não deixava a gente dormir na beliche que era do Tony. Cuidei dela, tive muita paciência com ela, cuidei dela como gostaria que cuidassem de mim. Os meses se passaram e em fevereiro de 2018 eu descobri que estava grávida de novo. Conversei com o Johnny sobre nos mudarmos e ele aceitou. Lúcia ficou com raiva da gravidez, mas eu estava tão feliz que eu nem liguei. Em julho de 2018 nos mudamos para uma casinha e eu sonhei com meu pai me mostrando Maia. Semanas depois, minha mãe me ligou, pois eu não troquei de número. Voltamos a nos falar e ela percebeu que eu não era mais a mesma, que ela não ia conseguir me manipular como antes. Convidei minha mãe para ir lá em casa e ela me contou que Maia estava muito triste, que Breno havia terminado com ela. Eu entrei no Face da Maia e deixei um recado com o meu número para ela me ligar. Ela me ligou e chorando disse que há um mês rezava todos os dias para que o nosso pai a ajudasse de alguma forma. Eu, chorando, contei que sonhei com o nosso pai e que ele no sonho me mostrava a Maia chorando. Ela foi na minha casa, fizemos as pazes e eu a convenci de que ela tinha que sair de perto da nossa mãe para poder ser feliz. Ela saiu de lá. Meses depois, o Breno pediu para voltar. Ela aceitou. Hoje eles são felizes. Eles têm uma família linda e eu e Breno nos falamos normalmente. Ele entendeu que em 2010 eu falava com ele como amiga. Nunca falei nada que o fizesse pensar diferente. E ele viu que ama a Maia. Minha filha nasceu em outubro de 2018. Lúcia amou a minha filha tanto que parou de tentar me prejudicar e resolveu apoiar o meu relacionamento com o filho dela. Em 2020, eu e Johnny nos mudamos para uma casa maior. E foi no dia da mudança que o caderno que eu anoto os sonhos, as visões e o que as vozes falam caiu de cima da cama, bem na página em que dizia: tudo vai dar certo. Não, na verdade, tudo vai dar errado. Você vai ser mãe adotiva de 4, o nome de um deles é fulano, tudo vai passar. Eu tinha ouvido a voz me falar isso em dezembro de 2013 e nós já estávamos em 2020. E foi aí que eu entendi que nem tudo que eu sonho ou as vozes falam acontecem na mesma hora. Porque tudo isso que elas me falaram demorou 7 anos para se concluir. E realmente tudo aquilo passou. Hoje em dia, Lúcia dá conselhos para o Johnny me fazer feliz. Em 2021, eu tive Covid. Como contei para vocês nos relatos Meu Mundo Espiritual, Espírito da Morte na UTI e um milagre em uma viagem astral. Quando voltei do hospital para casa, Lúcia me recebeu cantando muitos louvores. A Mel e minha mãe ficaram com raiva por eu ter sobrevivido, como contei no relato Lâmia, Devorador de Crianças. Minha sogra já me chama de Nora. Ela pede perdão pelo meu bebê que eu perdi. Ela disse que estava sim com o dinheiro e sabia que eu e o Johnny sabia que eu ou Johnny iria pagar, entendeu? Era só emprestado, ia devolver o dinheiro. Ela sabia, ela tinha o dinheiro e sabia que eles iam devolver. Mas ela estava com tanta raiva que só conseguia me desejar o mal.
Eu falo para ela que eu nunca a culpei por nada. Ela também se desculpou por tudo que me falava e eu também a perdoei. Hoje eu e Johnny estamos bem, graças a Deus. Lúcia é uma boa avó e uma ótima sogra. Nós moramos em frente à casa dela, é só atravessar a rua. Uma vez na semana eu vou lá para fazer companhia para ela. Assombrados, agora vocês sabem o porquê eu disse que ela era uma maledite na minha vida. Às vezes tudo dá errado em nossas vidas e a gente acha que não tem mais saída. Mas tem sim, tudo passa. Toda dor passa. Precisamos ser fortes e, quando for possível, se afastar das pessoas que nos fazem mal. Hoje em dia, falo só bom dia com a minha mãe. Ela se afastou de mim quando percebeu que não podia mais pisar em mim. Eu não desejo nada de ruim para ela. Em outro relato, eu vou contar o motivo da minha mãe me odiar tanto. A minha sogra quis mudar e mudou, graças a Deus, para melhor. Espero ter ajudado alguém contando essa parte da minha vida. Ana, muito obrigada por nos dar esse espaço. Isso é tão importante para mim, ouvir os relatos das outras pessoas e poder contar o meu. Beijos e beijos. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar sua história com todos nós. Também acho que isso é importante para outra pessoa que às vezes está passando por isso, às vezes precisa escutar uma história assim, para dar um clique, alguma coisa. Eu acho que é bem interessante essa troca, não é? E olha só, gente, a sogra, que eu já tava aqui falando, meu Deus, e mudou. E agora, tá vendo? As coisas ainda mudam. E ela perdoando ali, ajudando, fosse outra também já podia falar, agora que você se vira, quero que se lasque também, que eu vou embora. Não é? Mas não, ela ficou, ela ajudou, apesar de tudo. Essa atitude dela, de estar sempre ali também, apesar de tudo, ajudando, sendo branda, assim, eu acho que pode ter ajudado na mudança da sogra dela também, né? Interessante. Bom, tem mais relatos de maledite aqui pra gente contar. E vamos então agora pro segundo relato de maledite de hoje, que é este daqui. Padilha e Mirim me salvaram da maledite. Olá, Anne Assombrados, tudo bem? Esse relato aqui vai ser longo, então já vamos dar o like e se inscrever no canal. Me chamo Fulana e esse relato foi feito com muito amor e dedicação para vocês. Observação, todos os nomes foram trocados. Eu gostaria de explicar primeiro que eu trabalho em uma empresa terceirizada. Eu não tenho um local fixo, então eu sempre tenho que me locomover até os clientes que me solicitarem. Em um desses locais eu conheci o meu namorado, que aqui vamos chamar de Miguel. Ana foi amor à primeira vista. Eu trabalhei um tempo no mesmo local que ele, mas depois fui solicitada para outra empresa. E após 2 meses eu fui solicitada novamente para trabalhar nessa empresa, porém em outro galpão. E dessa vez era para ficar fixa. Quando eu recebi a notícia, eu e meu namorado amamos, pois nós iríamos nos ver sempre. Sem mais delongas, fui para o meu primeiro dia nesse galpão, mas confesso que não senti uma coisa boa ao entrar naquele lugar. Eu ficaria responsável por ajudar a Josefina, que é a maledite. Ela chegou bem atrasada aquele dia. Então eu fui conhecer os meus colegas de equipe e todos falaram a mesma coisa. Cuidado com a maledite. Então eu disse, olha, eu não tenho medo de mulher e se ela quiser problema, então ela vai ter. Ana, eu sempre fui muito sincera e por isso às vezes eu soava um pouco ignorante também. Assim que a maledite passou pela porta, na mesma hora eu senti muito frio, porém estávamos no verão e o galpão era muito quente. Nos primeiros dias que eu estava lá, a maledite sempre foi um amor comigo. Mas meu namorado sempre me disse para eu tomar muito cuidado com ela. Eu nunca entendi muito a preocupação dele. Mas passado 1 mês naquele lugar, a tal maledite começou a me importunar. Sempre colocava defeito no meu serviço e usava sempre palavras que me chateavam, mas eu sempre respondia à altura.
As pessoas sempre diziam que eu me parecia muito com a Maledite e perguntavam se éramos mãe e filha. No decorrer do segundo mês, eu recebi muitos elogios pelo meu serviço e com isso, a Maledite ficava cada vez pior comigo. Eu sempre fui bem sociável com os homens, por eu ser criada no meio de vários irmãos. E isso gerou uma inveja enorme na Maledite, que sempre se oferecia para os caras da empresa. Os homens da empresa eram todos casados, mas isso não impedia ela de flertar com eles. Quando estávamos a sós, ela sempre falava coisas horríveis dos nossos colegas de equipe, mas quando eles apareciam, ela sempre se fazia de boa amiga. Ela sempre me fazia pegar peso, mesmo eu sendo bem magrinha e baixinha. E isso nem era o pior. Ela fazia comentários do tipo: eu sempre quis ter um namorado igual ao seu. Você é mimadinha, não sabe o que é sofrer. Se você engravidar, eu vou mandar trocar você. A Maledite sempre tentava me diminuir no meio das outras pessoas. E o meu relacionamento estava indo ladeira abaixo. Mas eu nunca entendi o porquê. Pois eu e meu namorado... Eu vou dar um nome fictício para o seu namorado de João, tá? Pois eu e o João nos dávamos super bem e nunca brigamos por coisas bobas. Só que quanto mais eu falava do meu relacionamento, mais eu me afastava do meu namorado, do João. Em um certo dia, eu estava voltando do almoço com a Maledite e senti um cheiro muito forte de cigarro. Olhei ao redor e não tinha nenhuma alma penada por perto. Eu não sou da Umbanda, mas tenho muito conhecimento, porque minha avó já foi da religião na época da juventude dela. Então, na hora, eu já sabia que algum Exu estava do meu lado. Após esse dia, eu comecei a ter acontecimentos, começaram a ocorrer coisas paranormais ao meu redor. Como, por exemplo, eu sempre via uma figura masculina na janela do meu quarto. Eu sentia cheiro forte de perfume doce. Eu sentia cheiro de cigarro. Apareciam cobras corais na minha casa e muitas cobras d'água na empresa. Eu já me sentia sufocada e fui ficando doente. Perdi muito cabelo e minha aparência estava horrível. Eu me sentia esgotada e toda vez... Peraí. Tá, e toda vez que eu tinha que ir trabalhar, eu ficava estressada. Certa vez eu fiquei muito doente e a Maledite ficou falando coisas como: não adianta você ir no médico agora, ele só vai te dar um remédio e você vai ter que voltar amanhã. Se você for no médico, você vai me deixar sozinha aqui, eu não posso contar com você. Esses comentários sempre me deixavam para baixo e eu acabei por nem almoçar aquele dia. Eu estava visivelmente doente e as pessoas sempre me falavam para ir ao médico. E a Maledite sempre se fazia de coitada e usava desculpas como: eu disse para ela ir, mas ela não quer. Deu 3 da tarde daquele dia e eu ainda não tinha almoçado. Meu líder foi me buscar pessoalmente para me levar para o UPA. E nessa hora eu já não tinha nem forças para andar. No carro com o meu líder, eu abri o jogo e contei a ele as coisas que ela falava e fazia comigo. O meu líder ficou indignado e na mesma hora ligou para o gerente dela. Naquele dia eu precisei tomar calmantes, inclusive o meu quadro médico foi ansiedade e depressão profunda. Precisei pegar 6 dias de atestado e nem preciso falar que a Maledite levou um esporro daqueles. Eu ainda estava no médico e ela ficava mandando mensagens o tempo inteiro para mim. Naquela semana que eu fiquei em casa, eu fiquei bem mal. Eu nem dormia. Foi quando eu tive um sonho. E nesse sonho eu via uma mulher encantadora de cabelos negros enormes e vestido vermelho rodado. Eu já sabia que era Maria Padilha. Então eu nem me preocupei. Estávamos em um cemitério e ela rodava e cantava alto as frases: botaram meu nome na boca de um bode, eu sou o povo da Padilha e comigo ninguém pode. Você botou e você vai tirar, é ordem da Padilha, você tem que respeitar. E eu fiquei extasiada com isso, né? E quando acordei era 2:02 da manhã. E fiquei com aquilo na cabeça durante a semana. Fiquei com aquilo na cabeça.
Durante a semana eu sofri um aborto e eu nem mesmo sabia que estava grávida. Foi mais um choque enorme para mim. Eu fiquei ainda pior. Quando eu cheguei na empresa, fui recebida com o sorriso sombrio da Maledite, dizendo assim: "Você está melhor, amiga?" Foi a primeira coisa que eu ouvi quando eu cheguei. No caminho para entrar para o galpão, eu vi várias cobras mortas, todas amassadas na cabeça. Eu senti tristeza e chorei com dó daquelas cobrinhas. Mas a Maledite sorria e chutava as cobras já mortas. E eu comecei a tremer muito e minha visão escureceu. Pensei até que eu ia morrer, mas na verdade era Padilha que veio em terra. Eu não lembro de nada, mas pessoas que estavam ao redor contaram que eu ficava gargalhando muito alto e eu cantava umas músicas estranhas. Naquele mesmo dia eu fui trocada para outra empresa. E nisso começou uma fofoca sem fim naquela empresa. O João sempre me contou tudo, então ele falou que a Maledite ficava dando em cima dele e ofereceu brigadeiros para ele que ela mesma fez. Ana, o João falou que ela sempre fazia tudo o que eu costumava fazer. Inclusive até o mesmo corte de cabelo ela fez. A mesma franja que eu tinha. Roupas iguais às minhas. Inclusive, ela sempre me pedia coisas emprestadas e eu sempre emprestava. Certo dia, eu tive que ir à empresa levar uns documentos do João, que ele tinha esquecido de levar. E ele tinha autoescola naquele dia. A Maledite veio correndo e disse que aquilo não ia ficar assim. Eu não tinha entendido nada e ela ficava falando desaforos. Só que na hora que ela começou a cometer intolerância religiosa, aí eu senti um cheiro forte de cigarro. E por incrível que pareça, tinha um menininho do meu lado. Na hora eu comecei a rir, pois fiquei muito assustada. E ele se mantinha sério. Ele mandou eu falar para ela que ele ia fazer uma visita à casa dela. Então eu lembrei de um ponto que eu ouvi no Tico e Teco há um bom tempo. E eu repeti, não mexe com... que eu ouvi no Tico e Teco há um bom tempo, enfim. E eu repeti, não mexe comigo, moça, o meu Exu vai te pegar. Não deu outra, ela começou a me insultar e eu saí de ré. Depois, ela começou a me insultar e sair de ré. Depois de uma semana, o meu namorado havia me dito que a Maledite estava muito magra, estava doente e que ela sempre reclamava dizendo que as coisas na casa dela sempre caíam, que ela ouvia risadas de crianças na casa dela e sons de criança correndo descalça. Quando ela me disse isso, eu palpitei que poderia ser o Mirim e que ele é muito arteiro mesmo. Quando fiquei sozinha, eu pedi em pensamento para que tudo aquilo terminasse. E tive outro sonho, só que nesse o Mirim dizia que ficou muito bravo com o que ela tinha feito comigo e sobre a falta de respeito dela com as entidades. Ele tinha me dito que ela tinha feito um trabalho para eu morrer, mas Padilha desfez. Na mesma hora lembrei do sonho que tive com Padilha. Ele disse que só iria parar quando a Maledite pedisse desculpas pelo que ela falou das entidades. Assim que eu acordei, eu me senti mais leve. E como era um domingo, eu fui à igreja com a minha tia. E lá mesmo eu disse em oração que eu perdoava todos que me fizeram coisas ruins. Depois disso, minha vida foi melhorando. E a Maledite sofria cada vez mais com o Mirim. Eu gostaria de dizer que a maldade e a inveja só atrai coisas ruins. Acreditem em vocês e se amem sempre. Deseje amor para aqueles que só desejam ódio. Muito obrigada pela atenção e muitos beijos de luz para vocês. É isso aí. Um beijo para você, muito obrigada. No fim, quem se dá mal é a própria pessoa que deseja o mal, né? É isso. Deixa eu ver aqui tudo certinho e a gente vai para o terceiro e último relato de Maledite desta noite. Estão conversando aí, papeando, não se esqueçam de deixar o like no vídeo se gostam dos relatos de Maledite, se curtem os relatos, se curtem o canal, já vai ali, não se esquece de deixar o seu joinha. Beleza? Vamos lá então para
para o último relato de Maledite de hoje, que é este: a morte dos inocentes. Maledite, a morte dos inocentes. Vamos ver. Olá, assombrados, como vocês estão nesta noite? Eu não estou muito bem. E após pensar muito sobre isso, resolvi pedir ajuda para vocês. Os nomes já estão trocados. Há alguns anos, minha prima Leonor engravidou do seu terceiro bebê. Ela estava radiante. Já estava com uma barriga enorme, quase completando 6 meses. Ela não sabia que estava grávida, achava apenas que estava engordando. Porém, quando sua barriga começou a mexer, ela foi no médico que constatou a gravidez. Ali fizeram alguns exames, se não me engano, ouviram o coração do neném, e assim a vida foi passando. Quando ela ia visitar a minha mãe, toda contente, ela nos mostrava o bebezinho mexendo na barriga. Era realmente lindo ver como ela estava feliz. Eu tenho uma tia Maledite, macumbeira, vamos dizer assim. E por acaso, tia Edith e tia Lola, a mãe de Leonor... cadê? Ah, tá. E por acaso, tia Edith, tia Lola, que é mãe de Leonor, elas estavam brigadas naquele momento. Logo, tia Maledite, vou chamar, né? Logo, tia Maledite estava tentando atacar tia Lola com magia. Não aconteceu nada com a tia Lola, porém o neném que Leonor esperava simplesmente sumiu da barriga dela, sendo constatada uma gravidez anembrionada, quando não há feto, ao fazer o ultrassom. Mas já não estava mexendo a criança? Com 6 meses completos? E de repente virar anembrionada? A gravidez anembrionada a gente percebia antes, não é? Eu tive. Bom, foi um momento muito difícil para Leonor e para tia Lola, que via a tristeza de sua filha, que logo após a cirurgia de curetagem se viu abandonada pelo próprio marido, ficando à míngua com seus outros 2 filhos. Eu poderia lhes dizer que é coincidência e que esse relato é só mais um de Maledite, mas não. Há 2 anos eu fiquei grávida. Foi uma surpresa, pois desde os 12 anos eu tenho ovários policísticos, então fazia o tratamento que o médico havia indicado com anticoncepcional. Porém, no mês de dezembro de 2019, eu não comprei o anticoncepcional. Eu queria dar um tempo para o meu corpo. Logo, não fiz o tratamento aquele mês, nem em janeiro. E com a bênção de Deus, eu acabei ficando grávida. Eu tinha 22 anos. Confesso para vocês que chorei que nem criança quando acusou positivo. Não de tristeza por ter ficado grávida, mas por desespero. Eu não tinha condições de criar uma criança na situação que eu me encontrava. Meu marido havia começado a trabalhar aquele mês e não sabíamos se seria garantido. Sem contar que ainda morávamos com a minha sogra e ela já havia jogado na minha cara que eu ia estragar a vida do filho dela se eu tivesse um bebê. Imagine o inferno que ela fez na minha vida quando meu marido contou para ela. O meu coração sangra cada vez que eu me lembro disso. Ao mesmo tempo que eu estava passando pelo inferno aqui, papai e mamãe passavam também lá, na casa deles. Tudo por causa da tia Maledite, que amarrou a vida deles após um desentendimento. Um belo dia, Maria Catarina, filha de Maledite, ligou para minha mãe para conversarem. Foi quando minha mãe contou a ela que eu estava grávida. Ela perguntou com quanto tempo eu estava de gravidez. E minha mãe respondeu e ela desligou o telefone. Naquela noite eu tive um sonho lúcido e lembro de cada detalhe. Eu estava numa cama de hospital. Aparentemente havia acabado de dar à luz. Havia enfermeiras comigo ali, umas 4. E eu pude ver que se tratava de um hospital espiritual. Era tudo branco e emanava uma luz que transmitia paz. Então uma das enfermeiras chegou a mim, dizendo: "Precisamos levá-lo. Ele ainda não está pronto." Eu não fiquei com medo, nem triste. Eu coloquei o meu bebê em seu colo e ela saiu, desaparecendo naquela luz branca, e então eu despertei.
Gente, eu me lembro dos mínimos detalhes, aquilo não foi só um sonho. Menos de uma semana depois marcaram meu ultrassom. E eu e meu marido estávamos felizes demais. Me disseram que eu estava radiante e eu me sentia assim. Mas estava sentindo um aperto no coração e não sabia explicar o que era. Eu achei que era só ansiedade por finalmente ver o meu bebezinho. Meu pai estava afastado do serviço por ser do grupo de risco, então a fábrica deu férias a ele, portanto ele me levou para fazer o exame. Fomos eu, ele e minha mãe até onde o meu marido estava trabalhando para levá-lo comigo ao exame. Chegamos com 10 minutos de atraso, mas não interferiu em nada, é claro. Fiz a papelada e eu e meu marido esperamos ser chamados. Quando chamaram meu nome, um frio percorreu meu corpo e eu me arrepiei de cima a baixo. Comecei a tremer. Me deitei na maca, o técnico veio fazer o ultrassom e assim que ele colocou o aparelhinho na minha barriga, ele fez uma cara de espanto. Deslizou para um lado, deslizou para o outro e relutante ele me disse: "Eu não quero te assustar, mas a sua gravidez é anembrionada. Você já está com deslocamento de placenta e o seu caso é grave." Depois dessa frase, eu simplesmente saí de mim. Era como uma crise de catalepsia. Meu marido, então, gentilmente me pegou pelo braço, me levou até o carro do meu pai e explicou para eles a situação. Eu estava sem reação alguma, apenas com um zumbido no ouvido. Chegando em casa, meu marido me colocou no nosso carro e me levou direto ao hospital. Tudo isso aconteceu no dia 29 de abril de 2020. No dia 4 de maio, estava na casa da minha mãe. Já estava com sangramento, porém a doutora que havia me atendido disse que se continuasse como estava, o meu aborto aconteceria logo e provavelmente em casa mesmo. Eu estava mal, eu chorava, eu não queria comer. Comecei a sentir uma dor muito forte perto do umbigo, a ponto de não conseguir nem ficar em pé. Mesmo assim, ainda fiz comida para o meu marido e resolvi me deitar. Eu estava esgotada aquele dia, com a cabeça cheia. Nessa noite eu tive outro sonho. Eu estava em um rio imenso, navegando em um navio. Eu olhava aquela água que era azul e olhava também para a vegetação ao redor daquela margem. De repente, a água começou a ficar avermelhada e eu me vi mergulhada ali. Logo se tornou um rio de sangue vivo. Quando consegui tirar a cabeça de dentro da água, eu vi que o meu corpo estava indo em direção a uma corredeira e a água estava muito turbulenta. Quando o meu corpo chegou nessa corredeira e começou a ser lançado de um lado para o outro com a correnteza do rio, eu despertei, me sentindo completamente molhada. E me levantei rápido, achando que estava mesmo num rio. Foi quando olhei para o chão e ali estava uma poça enorme de sangue. Eu gritei para o meu marido, que se levantou rapidamente. Os meus cachorros que dormiam ali, que eu tenho 3 cachorros que dormem no quarto, eles me olhavam com um olhar de compaixão, como se eles soubessem o que estava acontecendo. Não se moveram, nem desceram da cama. Um deles ainda deu uma lambidinha na minha mão, como se quisesse me dizer que eu não estava sozinha. E assim se iniciou os 3 piores dias da minha vida. Fui para a Santa Casa, eram umas 4h20 da manhã quando chegamos lá. Fizeram os procedimentos de praxe e me colocaram num leito na sala de parto, pois pela quantidade de sangue que saía de mim, acreditaram que já estava quase no fim. Mas não foi assim que aconteceu. Eu fiquei 2 dias assim antes de me mandarem para a cirurgia. Não havia condição de esperar acontecer naturalmente. Eu estava completamente debilitada. Eu não consigo me lembrar de tudo. O meu marido diz que eu perdia a consciência toda hora. Era como se o meu corpo não quisesse se despedir do que havia em mim e não deixava ele sair. E assim morreu um pedaço de mim. Não o tenho em meus braços, mas carrego para sempre no meu coração. Com meu coração completamente machucado, eu venho tentando me manter sã. Adotei mais um cachorro. Eles são minha paixão e me dão a dádiva de cuidar deles. Uma é deficiente auditiva desde que nasceu e outro não tem um olhinho.
Agradeço também a meu marido por permanecer comigo ao meu lado, me dando palavras de conforto cada vez que eu estou mal. E gostaria da opinião de vocês quanto a isso. É só coincidência? Afinal, tia Lola estava brigada com tia Maledite quando Leonor perdeu seu bebê. E o meu pai e minha mãe estavam brigados com ela quando aconteceu comigo. Eu gostaria de agradecer pelo carinho e pelo espaço. Chorei o tempo todo escrevendo esse relato, porém me sinto melhor por desabafar. Gratidão a todos. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar a sua história. Eu também tive uma gestação embrionada, sei o que você está falando. O meu também aconteceu algo assim que também falo que foi providência divina, porque o médico insistia em fazer uma curetagem e eu insistia em falar que eu já tinha sangrado muito. Mais de uma semana sangrando muito. Eu falei, não é possível que onde tá saindo tanto sangue? Já saiu tudo que tinha que sair. E na manhã do dia da curetagem, que eu fui fazer xixi antes de ir pro hospital, eu senti que saiu algo. E a hora que eu olhei assim, era que nem uma bola de tênis, uma pera, não sei. Eu liguei pro médico, falou, só pode ser isso, né, e tal. E ele insistindo em fazer a curetagem. Aí liguei pra uma outra médica que aceitou me atender sem eu ter o convênio que ela atendia. Deu um jeito de me enfiar dentro do hospital, fazer rápido o ultrassom. E ela falou que eu não tinha sangue suficiente no meu útero nem para uma menstruação. Se ali fosse feita uma curetagem naquele momento, sem motivo, eu poderia ter as sinéquias, as cicatrizes, ia machucar o útero. E aí sim isso podia dificultar uma nova gravidez. Porque no meu caso não era necessário, não poderia fazer. O médico tinha que ter pedido um ultrassom antes. E ele estava insistindo em fazer sem fazer esse ultrassom antes. Então, aí 3 meses depois, eu estava grávida da Penélope. Então, agora eu não lembro aqui quanto tempo que ela estava, né, de gravidez quando descobriu que era anembrionada. Realmente é um choque. O médico também, quando falou, ele falou numa boa, assim, é anembrionada, significa que não tem um embrião aí. E eu ficava tipo, e agora o que eu faço? Tipo, ele não vai aparecer, sabe? A gente perde meio que ele não sei o que e tal, vai ter que fazer a curetagem, provavelmente. Sabe? Como se estivesse falando, sua unha tá encravada, tá? Aí você passa ali na manicure e desencrava. E a gente assim, é isso? Não tem mesmo uma outra opção? A gente fica, é horrível. No caso, será que foi a Maledite? Eu não sei. Por conta dos sonhos, né, que você teve. No sonho você estava num lugar muito bonito, num hospital espiritual. E era um lugar de paz. Como você mesma disse, você não sentiu medo nem tristeza a hora que você entregou. Que ela falou, ele ainda não está pronto, né? E a gente precisa levar. Então, por esse sonho, eu não sei se foi algo retirado pela Maledite, embora seja conhecida, né, as situações. Não sei, mas às vezes não era tempo mesmo. Já ouvi algumas pessoas falando que antes mesmo da gente encarnar, a gente aceitou essas missões, vamos dizer assim. Alguns espíritos precisavam de muito pouquinho de vida aqui na Terra para completar alguma coisa. E a gente lá em cima falou, tudo bem, ele pode vir em mim, sabe? E aí a gente ajudou essa alma, alguma coisa assim, mesmo com esse tempinho curto que ficou dentro da gente. Apesar de ser anembrionada, então não tinha embrião. Eu não sei, gente, eu não sei agora se foi Maledite ou não, mas acredito que nada acontece por acaso, tudo tem um ensinamento. E fique em paz e siga a vida, que a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã, de repente, pode vir ser mais feliz, não é? Bom, pessoal, deixem os seus comentários, ok? Sempre com respeito, por favor.
E Deus nos livre das maledites, pelo amor de Deus. E pode saber que esse povo que deseja mal pra gente vai se ferrar. Porque é a lei do retorno, acontece. A pessoa tá criando, ela mesma tá criando isso ruim pra ela. Não é a gente que vai falar, você agora vai... Não, deixa ela sozinha. Ela tá jogando coisa ruim pro mundo, ela vai colher coisa ruim pra ela. É assim. Ela mesma tá fazendo mal pra ela, tá? Enquanto a gente se barra, né? Se protege. Barra e joga amor, para recolher amor também. Ok, pessoal? Bom, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Cuidado com as maledites e a gente se vê no próximo relato. Fui!